Olá, tudo bem? Mais um Cine Cotidiano começando. Provavelmente você tem aquele filme que gosta muito, e um desses motivos pode ser pelo final. Aquele final épico que te faz levantar da cadeira, que você acha incrível. Porém, você já parou para pensar em uma coisa? Que esse final épico que você está vendo, na verdade pode ter sido totalmente alterado, e que a verdadeira ideia do diretor não era ser aquele final, ou do estúdio, né? Então, o que eu tenho aqui hoje, e que eu trouxe, é que eu separei alguns filmes que o final foi ou alterado ou alternativo para conversar e falar quais foram bons, quais foram ruins, as bizarrices, né? Então, o tema de hoje desse Cine Cotidiano são finais alternativos ou finais que foram alterados dos filmes. Roda a vinheta. O primeiro filme dessa lista é sobre a franquia mítica de Sylvester Stallone em boxe. Estou falando de Rocky. Porém, é o primeiro filme que nós vamos falar, o mais consagrado, Rocky 1. Rocky 1 é um ótimo filme, excelente na minha opinião, e que tem um dos finais mais incríveis, que é a luta de Rocky contra Apollo Creed, que faz qualquer um levantar da cadeira com a determinação e aonde Rocky chegou, quando você pega ele no começo da história, que é aquela pessoa que não é ninguém, que é oprimida, derrotada e consegue derrotar o campeão mundial. Porém, como posso falar isso? O final de Rocky não altera a linha de tempo de Rocky. Isso quer dizer o quê? Ela não vai afetar os outros filmes. Os outros filmes poderiam continuar existindo, na minha opinião, o enredo não atrapalharia. Eles poderiam continuar fazendo o Rocky 2, 3 e aí em seguida do jeito que o primeiro filme teria terminado. Porém, eu me inconformei, eu acho que muitos se inconformaram desse final alternativo que nem foi gravado, ficou no roteiro. Esse final tem uma alteração na luta entre Apollo Creed e Rocky, que ao invés do boxeador Sylvester Stallone conseguir empatar com o campeão mundial, mostrando toda aquela cena épica, com um enquadramento, uma câmera totalmente focada nele, todas as técnicas usadas para fazer vantagem para Rocky, Sylvester Stallone, mostrando toda a determinação, tudo que o personagem passou, na verdade o que aconteceria é que Rocky perderia para Apollo Creed. Porém, ficaria famoso, pois o garanhão italiano, como conhecemos, ficaria famoso na história do filme por ter enfrentado o campeão mundial Apollo Creed, conseguiria dinheiro e compraria a pet shop para sua namorada, onde ela trabalhava. Os dois viveriam felizes e poderia ter um cliffhanger para os outros filmes. Porém, eu acho que isso faz a magia do filme se perder um pouco. Toda a determinação de Rocky Balboa para conseguir alcançar o título, não alcançar o título, conseguir aquela luta, que ele se recusava a ser um show, né, para perder meio que falso. Você ir lá e estragar isso, eu achei meio inconveniente e perde muito a magia do filme. Pois, além do momento da escada e da música, que é considerado um clássico do cinema que todo mundo conhece, a luta entre os dois é a parte mais emocionante do filme, e isso eu acho que estragaria um pouco do filme e a ansiedade das pessoas por verem essa cena. Eu acredito que é isso. O próximo filme é o clássico de terror de Stanley Kubrick, O Iluminado. Esse final, na verdade, ele não é alterado, e sim é uma continuação do final que nós conhecemos. Após a clássica cena onde o personagem de Jack Nixon é congelado e que é marcante e um pouco desconfortante para quem assiste, e é uma das cenas mais marcantes do filme, tirando a nossa clássica Here's Johnny. Here's Johnny! Após isso, o Andy e Danny são levados a um hospital. Momentos depois que isso acontece e que Jack Nixon é morto no filme, após a perseguição, os dois estão no hospital e dois policiais estão investigando o caso e falam que não há nenhuma menção sobrenatural no filme. No filme não, pelo que na mansão onde eles estavam no hotel. E o filme acaba com essa ideia, né? Pois não tem nenhum monstro no filme. O monstro verdadeiro é a loucura do ser humano. Porém,
Isso foi cortado do filme, pois Stanley Kubrick mostrou, ele gravou isso e colocou para um público assistir, uma sessão de cinema praticamente. E a cena do gelo de Jack Nicholson quando ele morre foi tão chocante, tão desconfortante, e que é uma coisa boa para o gênero de terror, lógico, que o Stanley Kubrick achou melhor cortar tudo depois que vinha isso e encerrar o filme por ali, pois terminaria de uma forma mais marcante e mais impactante para um filme de terror, eu acredito. Próximo filme que tem um final, ele possui já um final alternativo, mas esse é um outro que não foi adicionado, é Eu Sou a Lenda. Filme bom, feito com o ator Will Smith, né? O final deixa bem macabro e ele tem uma divisão. Eu pessoalmente assim assisti um pouco desse final no making off, vi pessoas que viram todos os finais. Ele é um final que divide muito, pelo que eu conheço. Ou você gosta ou você odeia esse final. Vou explicar por quê, mas antes vamos falar sobre esse final do filme. Nele, os zumbis conseguem... O personagem principal de Will Smith, o Neville, consegue descobrir que os zumbis do filme têm inteligência e conseguem se comunicar. E eles veem que Neville é uma ameaça para a espécie deles. Então eles fazem um tipo de barganha, obrigando Will Smith a entregar a mulher que está no laboratório dele, que é a suposta cura para a praga zumbi, e eles deixam os três irem embora. Isso que acontece, no final o Will Smith entrega a mulher, os zumbis vão embora e o filme acaba com os três, o Will Smith, a garota e o menino jogado no chão que ele encontra no caminho. O que eu não gostei desse final? Eu fui uma daquelas pessoas que nem eu falei, ou você ama ou odeia do final, eu fui aquela pessoa que eu odiei. Porque ele pegou literalmente toda a história, todo o enredo, pegou e fez isso. Amassou, jogou fora. Por que isso? Os zumbis do nada ganham uma inteligência, não mostra em nenhum momento da história que eles têm uma porra de uma inteligência pra no final falar que eles são inteligentes. E os caras se matam, literalmente. Até o cachorro, que é o personagem mais legal, o mais fiel que anda com o Will Smith por toda hora, sacrificam até o coitado do cachorro pra poder entregar essa cura, pra poder salvar a humanidade. E por causa de se sacrificar uma pessoa, ou você estraga o filme inteiro deixa os três personagens vivos em vez de matar o Will Smith, pra poder falar final feliz entre aspas, e deixa o mundo na merda que tá. Eu literalmente não gostei. Tem pessoa que gosta, e aí fica na opinião de cada um, né? O próximo filme dessa lista que possui um final alternativo é o clássico de James Cameron que arrebatou vários Oscars na época,
Estou falando de Titanic, a obra-prima que demorou tanto tempo para ser feita. Ele, na verdade, não foi um final feito em roteiro como alguns que eu já citei, tipo, que ficou apenas no papel. Ele realmente pode ser visto, eu até vou deixar ele rodando depois de falar, em edições de colecionador e as edições completas do filme, em mídias físicas ou digitais, você consegue achar esse final. Ele consiste em uma alteração leve. A história continua a mesma, Rose e Jack têm a mesma trama, o mesmo relacionamento, o Jack morre no final, da mesma forma que aconteceu no Titanic. Porém, se vocês não se lembram, no final original de Titanic, termina com Rose se lembrando e tendo sonhos, eu acredito, mas demonstrando imagens tipo dela e Jack juntos na época do Titanic, quando aconteceu, dos momentos bons, e acaba mostrando esse lado bonito entre os dois e o que eles aproveitaram juntos. No final alternativo, Rose aparece já mais velha em outro barco com as pessoas que entrevistaram ela, e ela está com o colar que Jack deu pra ela, e ela acaba querendo jogá-lo no mar, pois é uma coisa material que não liga a Jack, sim a um passado ruim, as coisas ruins que aconteceram no Titanic, de acordo com ela. E o que importa não é, na verdade, o dinheiro e toda essa parte da luxúria, e sim a sua vida que você tem que aproveitar a cada segundo. Ela dá um discurso de moral para todos e acaba jogando o colar no mar, onde ele deveria estar, de acordo com ela. É um final bem bonito e interessante. Eu não sei qual que é melhor. Ele é um pouco melodramático, mas ele é bonito. Ele tem um sentimento interessante para quem passa, né? James Cameron pôs um final muito interessante. Não sei se ele foi antes do original, que é encontrado nos filmes. Porém, eu gosto de ter dois finais no filme, que aí não preciso escolher entre um, né? Esse aqui eu não sei como falar. Todo mundo que assistiu esse filme provavelmente sabe o quão confuso é a obra. E realmente, falar assim, me explica o final desse filme, você deve ser um gênio. O que eu tô falando é Blade Runner. Pouco famoso, né? Pouquinho. Blade Runner é muito conhecido pelo final bizarro, estranho e totalmente sem sentido para muitos, ou que cada um pode interpretar de uma forma muitas coisas. Como quem é o personagem principal, o que ele é, o que está acontecendo naquele mundo, tudo, o que aconteceu com os androides, muita coisa fica em aberto. E os finais não são diferentes. Até existem muitos finais. E até como esse é um vídeo falando de finais alternativos ou que foram cortados, finais entre aspas, eu vou falar dois. Um que foi totalmente cortado dos roteiros e outro que foi adicionado na Director Cut, que é uma versão em DVD, uma versão do filme, que pode ser achada normalmente hoje em dia. O primeiro, que foi cortado totalmente, é que o personagem principal, Deckard, feito por Harrison Ford, atiraria na Rachel, que é uma androide, um ciborgue, e mataria ela, ou por vontade própria do personagem, por já ter matado vários androides e verem todo o sofrimento que eles têm, esse negócio do limite de vida que eles já têm na história, e, entre aspas, toda a trama que rola entre o caçador de androides, o Harrison Ford, e os androides, ele ou atiraria por vontade própria, ou a própria Rachel, que é um androide, pediria para ele fazer isso. Porém, esse final foi totalmente cortado pelo estúdio, eu não sei porquê. Não sei, Blade Runner tem tantos finais que eu acho que eu não me incomodaria com esse final. E o outro que você pode achar na Director Cut, que é onde Rachel e Deckard entram no elevador e somem totalmente, sem nada, sem explicação. Esse final eu acho interessante. Por quê? Eu já não vou entrar no filme Blade Runner, mas eu vou entrar no próximo, que caiu um trailer com Harrison Ford e todos, que é o segundo Blade Runner, 2045, me corrijam se eu estiver errado. E nele, uma coisa que eu fiquei muito perguntando quando anunciaram esse filme é que final de Blade Runner vão usar. Porque cada final é o mais confuso de explicar para uma continuação. Eu acredito que esse final foi o mais simples de conectar a história, essa suposta continuação, com o universo Blade Runner já criado. Então eu gostei muito, e até hoje a versão Director Cut, né, do diretor, é a mais interessante na minha opinião, pois é uma coisa mais simples, prática e a ideia original do diretor, sem alteração de estúdio nem nada. Esse eu não sei, sério. Eu posso estar reclamando demais, mas eu não sei. Você lembra quando eu falei do Titanic que eu achei meio bizarro, o politicamente correto, não achei meio cafona? Esse filme,
consegue ser pior. Eu não sei se é porque eu gosto muito desse filme. Se esse final realmente tivesse sido posto na história, eu teria me atirado numa janela, provavelmente. Eu tô falando de ET, de Steven Spielberg. Muita gente conhece ET. ET é um puta de um filme. ET é uma obra do cinema hoje em dia. Quem não conhece a famosa frase ET from home, né? Então... E.T. home from... E.T. phone home. E.T. phone home. E.T. phone home. Porém, esse filme era pra ter um final extra. Como assim? Assim como o Iluminado que eu falei, ele teria uma acoplagem. E ele tiraria um pedaço do final, que é tipo, após o ET ir embora, ele cortaria o finalzinho onde aparecem os meninos e o finalzinho feliz e colocaria uma coisa pior. A famosa propaganda do politicamente correto do versão 2.0. O que é isso? Ele seria literalmente um menininho explicando tudo sobre o que aconteceu no filme, falando: a amizade é o poder, essas aventuras têm que ser amizade, saia de casa, faça amizades. Antes de alguém me criticar, não tô falando que essa ideia é ruim. Porém, quem assistiu ET provavelmente já viu que muitas vezes durante o filme isso é posto já. ET fala muito sobre a amizade, fala muito sobre as pessoas, os laços que eles criam. O ET pode ser considerado um amigo imaginário, a relação. Eu até escrevi isso muito, eu tinha um blog, eu escrevi sobre isso, as relações psicológicas que o ET trazia dessa área. Só que o quê? Spielberg conseguiu criar uma trama, uma fábula com ficção científica e tudo, sem explicar nada. E esse final é assim, final de retardado na minha opinião, sinceramente. Por quê? Ficar explicando o que aconteceu, o poder da amizade, você não precisa falar essas frases. O filme já te deixa. Os laços, o filme, a ação no filme, o decorrer da história, o decorrer da trama do ET, o menino, já explica isso. Você não precisa explicar no final. E sério que eu não tô brincando de atirar na janela no começo, mas eu daria muito rage hoje. Por isso, eu amo Spielberg, é um dos meus diretores favoritos e eu acho que isso estragaria muito a obra. O próximo até que é um final alternativo bem conhecido, assim. Quem é fã de Star Wars? Eu já falei sobre Star Wars, mas ele é um final alternativo que eu gosto. Muitas pessoas gostam, mas ele é famoso. E assim como eu tentei trazer alguns finais que não eram famosos, ou que não tinham tanta influência, não tinham tanta informação, eu tenho que trazer alguns, eu acho, também que são famosos e são teorias. E esse é o que o próprio George Lucas, no documentário, após os episódios 4, 5, 6, falou sobre o episódio 6, o Retorno de Jedi, ou a Vingança de Jedi, como seria chamado, né? Nesse episódio, na luta final entre Luke e o Imperador, que é o lado do bem, o lado da força contra o lado negro da força, o sombrio, a luta, o Obi-Wan e Yoda, que morreram e viraram espíritos, né? A força os engoliu junto, ele virou um só com a força, voltariam para suas formas físicas e ajudariam o Luke nessa batalha, na batalha final contra Palpatine, o Imperador. Eu não sei, eu achei interessante, mas a ideia, isso acho que estragaria um pouco a relação que teve, a importância que teve no final da transformação do Darth Vader de vilão para herói de novo. Se você contar com as prequels, né, que ele virou de herói para vilão, ele tá se redimindo de novo e virando um herói. Eu não sei, é um final interessante de se saber, poderia ser colocado numa versão estendida, mas eu acho que se substituísse não ficaria legal. Porém, é um final alternativo, ele foi falado pelo próprio George Lucas que escreveu isso, porém não foi usado. Eu acho interessante citar ele. Bom, e chegamos ao último da nossa lista, que realmente esse eu vou dar muito rage e muita felicidade de falar. Esse, na verdade, é o melhor final alternativo que eu já vi. E que, sério, eu ficaria muito feliz. Mas não é por causa desse filme e eu vou explicar mais pra frente. Primeiro temos que explicar o final, né? Eu tô falando de Alien, a franquia Alien, que falar dessa franquia que eu adoro e dá vontade de estrangular ao mesmo tempo, né? Muito bem, a gente vai falar do primeiro filme que teve o final alternativo escrito, que é Alien e o Oitavo Passageiro, que na minha opinião, eu acho que na maioria, é um puta de um filme, o melhor filme da franquia, onde o Xenomorfo ainda badass e consegue chutar bundas e matar, é um caçador mortal, e que eu vou explicar mais pra frente por que eu tô falando isso.
Bom, primeiro vamos falar no final desse filme. O final desse filme consiste numa mudança drástica, que muda totalmente tudo que vem depois. O xenomorfo no final do filme, o Alien, na verdade ganharia a batalha contra a Tenente Ripley e a mataria. Após isso, ele decapitaria a cabeça de Ripley e usaria ela como numa videochamada e imitaria a voz de Ripley falando para a Terra que estava chegando de novo para casa, estava vindo para casa. Isso é muito legal, sério, eu achei essa ideia muito genial. Agora vamos separar por quê, da questão do ódio e do adorar. Vamos começar com o que eu adoro, o adorar nesse final. É simples, ele literalmente esmaga o protagonismo de herói. Jones? Is she going back for the cat? Seriously? No one loves cats more than me, and this is some stupid-ass sentimental bullshit right here. Jones? Yep, she's seriously way far away from her post right now, chasing down a possible cat. I mean, how fired are all these people? Que em filme de terror, protagonismo é a pior coisa que existe. A graça do filme de terror é o quê? Não existe a porra do protagonismo pra te salvar. Se você bancar o herói, você se ferrou, meu amigo. Você vai morrer. Não saia da casa. Se tiver um telefone tocando do outro lado, você não vai até lá tocar aquele telefone. Você não vai bancar um herói e pegar uma arma para tentar matar o monstro. Por quê? Durante esse processo, o monstro vai vir e vai matar você. O assassino vai vir e vai matar você. Isso é a melhor coisa. E o que caga muito com o filme de terror é exatamente isso. Essa questão do protagonismo do herói. Ele perde alguém. Ele se machuca, mas ele vai conseguir. Ele mata o monstro no final e pronto, ganhou. Isso é muito errado. Mas Gustavo, isso foi importante pra saga Alien. E aí que entra a parte que eu odeio, a saga Alien. Alien, o Oitavo Passageiro, é o melhor filme de terror, na minha opinião, é o melhor filme de terror que eu já assisti. É incrível. O terror, a tensão dele é muito boa, o enredo dele é muito bom, os efeitos especiais também. Tem pouco ponto negativo. O final eu gosto muito, acho que não ficou muito clichê. Mas tem um pouco de protagonismo, temos que falar a verdade. O que eu não gosto é os outros aliens. A cada alien que passa, a cada diretor que vai pegando essa franquia, vai piorando a coisa. E o que eu tô falando é de Alien 3 e Alien Ressurreição, porque Alien humano já acabou pra mim. Isso aí já estragou com a franquia. Os jumpscares, os sustos do Alien vai ficando pior, tudo vai ficando pior. A trama vai ficando pior. Eu não tenho mais ideia, eu vou ressuscitar o Ripley no último filme. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Eu acho isso muito errado. Se fosse esse final alternativo, dá pra fazer um cliffhanger do mesmo jeito. O Alien entrando na Terra, matando todo mundo. Ia ser genial. Ou matassem o Alien na Terra. Mas mostrar que protagonismo de herói não ajuda em filme de terror. E eu acho que esse era um final de roteiro que tinha que ter saído do papel. Mas claro, é minha opinião, não vou forçar ninguém a achar. Eu gosto de Alien, não vou dar rage por causa de Alien. Alien, o resgate é bom. Alien 3 tem seus momentos bons. Porém, esse negócio de protagonismo em filme de terror, eu acho que estraga um pouco a graça. Mas aí é a opinião de cada um, né? Bom, e esse foi mais um vídeo do Cine Cotidiano. Foi o segundo vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma ideia, eu vou criar uma página de Facebook, mas eu tenho um blog de cinema chamado The Dark Side of the Movies. Estou usando ele para pegar ideias, estou pedindo comentários. Enquanto não temos uma página, que o nosso canal no YouTube está em desenvolvimento, pois eu gravo, mas eu tenho uma equipe que mexe com Photoshop, edição e vídeos e produção de mídias, é muito difícil. Então eu vou estar pedindo, vou mandar o link embaixo para vocês se inscreverem. Também eu faço análises escritas no blog de vez em quando. E aqui agora eu estou mais focado no canal. E eu vou estar perguntando na página do Facebook e no blog ideias, temas sobre análises, que nem essa que teve de finais alternativos. Pode ser filmes de terror, origem do cinema. Eu tenho uma quantidade de informação de cinema muito grande que eu gostaria de compartilhar o que eu tenho. E como é muito grande, não dá pra fazer em vídeo, né? Então eu gostaria de pedir. E também eu estou interessado em fazer análises de filme. Até eu já vou dar um spoiler. O próximo vídeo que eu vou fazer, que vai sair essa semana, eu acredito ainda, é sobre o filme Os Passageiros, né? Que tem o Chris Pratt, Jennifer Lawrence. Eu quero fazer uma análise sem spoilers, tipo enredo, efeitos especiais, a parte técnica e minha opinião, o que eu espero sobre o filme e o que foi, na verdade, sem spoilers sobre a trama.
E então eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, isso ajuda muito pra gente. Dê um like, compartilhe, divulguem o canal que está começando e é um sonho que eu tive, que eu tô tentando fazer agora, que eu acho que eu vou conseguir compartilhar muito conteúdo legal que eu tenho com pessoas, assim. Eu tenho muito conteúdo, eu estudei muito na área, eu estudei cinema bastante e eu acho que estudei, tipo, não com faculdade, mas estudei, consegui informação e eu acho que é legal compartilhar um pouco. E crítica, como nem eu disse, tipo, se você não concorda com alguma coisa, põe no comentário, vamos conversar no canal, nos comentários do vídeo. Se você tem algum para adicionar, fala também, a gente pode comentar, todo mundo comente. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem até com o próximo vídeo próxima semana e tchau!